Olá a todos que estão nos assistindo. Estamos aqui em mais um InteractCast. Hoje nós trouxemos a Adriana Silva, né, uma empreendedora aqui do município de Indaiatuba, especialista em organização de eventos, e tem uma carteira aí muito boa, né, de clientes, umas feiras de peso no nome, né, na alçada dela. E hoje ela vai conversar um pouco com a gente sobre essa questão de empreender nesse mercado de eventos. Não é isso, Adriana? É isso, Fábio. Obrigada, viu, pelo convite, obrigado pela oportunidade, né? Eu trabalho com eventos já há 23 anos, né? 23 anos já. 23 anos, E considerando a Toca da Turma e os eventos corporativos. sim, essa toca da turma que você acabou de mencionar era um espaço que você tinha, né, numa casa de eventos. Explica um pouquinho melhor pra gente. A Toca da Turma era um centro de recreação infantil que eu inaugurei ali na Rua Humaitá, onde hoje é a OAB. Depois nós mudamos para o Tom da Terra. Tom da Então, Terra. quem mora aqui há alguns anos conhece, né? O Tom da Terra era um parquinho, né? Não tinha em Indaiatuba e foi muito bom. E era um público bem diferente do que você trata hoje, né? Era um público infantil. Isso, era um público infantil, mas eu brinco com todo mundo que me fala isso, que o público infantil é o pai que paga. Então a criança tinha o desejo de ir, mas quem pagava era o pai, né? Então, Então eu tinha os dois públicos também. sim. Mas eu acredito que marquei bastante a geração das crianças. Outro dia, algum adolescente jovem fez um post no Twitter com uma foto dele na Toca da Turma e Ah, que minha legal. filha é amiga, ela, mãe, viralizou. Que legal, faz parte já da história das pessoas também, né? Sim, sim. E Adriana, você começou a comentar, certo? Começou a vida de negócios aí com a Toca da Turma e fez uma transição para o mundo de negócios, para o mundo de eventos, né? Sim. Explica um pouquinho pra gente como é que foi essa fase aí. Então, na Toca da Turma eu fazia já os aniversários. Quando fechamos a Toca da Turma, porque o local que eu estava era um restaurante e o Franz Café, ele foi vendido e eu optei em não mudar, não dar continuidade à Toca da Turma e passar a trabalhar só com eventos. Então, lá no início eu fiz alguns eventos sociais, fiz muitas festas de 15 anos, né? E por conhecer muitos pais, muitos empresários, aí começou os convites, porque eu fiz a formação de cerimonialista também, para Sim. organizar café, para organizar algum encontro. E daí eu tive a ideia de fazer a primeira feira estudantil, fiz, e isso gerou um crescente no mundo corporativo de eventos que era muito escasso aqui. É. Né. Aí fui fazer curso, me especializei e nos últimos 13 anos só faço eventos corporativos. Então, vamos dizer que a feira estudantil foi a primeira delas, Sim, a a feira que estudantil levou você para esse mercado empresarial. a feira estudantil eu tenho paixão por literatura, né, e tinha muito acesso com a Toca da Turma às escolas particulares, Uhum. né, então essa primeira veio desse público também, né. Aí eu fiz a feira estudantil, eu fiz a feira da construção civil, né, e depois de algu fiz trabalhei nos chefes do campus da Unimax, depois veio o convite da Somos do Bem, que era a PAI, para Sim. eu auxiliar em alguns eventos, como a Feira da Bondade. Aí, enquanto a PAI também, que hoje é Somos do Bem, nós criamos os Chefes do Bem, né, que esse ano será a sexta edição, em agosto, né. E trabalho também há alguns anos na FEIND, que é uma feira da prefeitura municipal, que hoje está sendo realizada em conjunto com o CIESP regional em Indaiatuba. É, a agenda tá cheia, hein? A É, agenda está cheia. E a gente percebe que as feiras que você faz não são bem diferentes, são públicos muito diferentes uma da outra. Sim. Tem uma dificuldade em conciliar tudo isso? Bom, talvez eu seja agraciada de conhecer tantas pessoas na cidade, né, de conhecer um público tão diverso, então isso facilita.
Em questão de organização do evento, né, não foge muito um evento corporativo da indústria ou da construção civil ou estudantil. A forma de organização não muda muito, até porque em Indaiatuba o nosso centro de exposição é a Viber, né, então assim, Sim, eu tenho uma sensação de pertencimento à Viber, embora ela já é da está em casa lá. prefeitura, eu já me sinto em casa, né. E tenho parceiros bons, né, fornecedores que eu tento que sejam os mesmos, então isso auxilia muito a condução do evento em si, Uhum, mas o público realmente é muito diferente. Então, o público da Feira da Indústria, que é a próxima feira que trabalho, em maio, com o público da FENUI, que é a sequência, que é julho, que são as etnias, né, é um público só de gastronomia, é muito diferente, tanto os visitantes quanto os expositores. Então, hoje eu estou trabalhando muito com indústrias, né? uhum. E a indústria me fala muito sobre mão de obra, né? Principalmente vendas, né? E as pessoas podem pensar, ah, mas ela não precisa vender, ela é organizadora de eventos. Mas em qualquer trabalho que tenhamos, né? A venda tá, tá Sim, não tem presente. como você organizar um Não tem como evento. se não vender, né. E vender para o público que quer visitar e vender para o público que lá está, né. Talvez, eu sou muito observadora e gosto muito de conversar, falo demais, então eu conheço as pessoas, eu visito alguém, eu me interesso por ela, isso é verdadeiro, que nem eu te vejo, eu quero perguntar dos seus filhos, como estão, né. E o que eu sinto hoje é que as pessoas estão cada vez mais carentes, se é que eu posso dizer assim. Sim, Então quando você dá um pouco de atenção a ela, que ela se sente realmente, pertencente àquilo, que alguém valoriza alguma qualidade que ela tem, ela se sente importante, né. Então eu consigo criar, esse né, vínculo. esse vínculo, essa empatia, então isso me ajuda ao buscar a pessoa, então assim, ontem eu falei com uma pessoa, ela falou: "Dri, eu não vou expor, não consigo expor, mas eu vou visitar, é muito legal", sabe assim? Então esse retorno, esse feedback, eu acho que em qualquer trabalho é muito importante, Sim, né. você diria que mesmo sendo um setor corporativo, a relação humana é o que fundamental, assim, para você organizar esses eventos. Eu não tenho dúvida, mesmo sendo corporativo, mesmo tendo o interesse de venda, mesmo tendo o interesse comercial, se não houver empatia humana, interesse pelas pessoas humanas, hoje fala-se tanto da inteligência artificial, né? É, Tem pessoas que têm medo da inteligência artificial. Eu nem tenho, porque se não tiver o humano para deixar ela inteligente, ela não vai existir, né, para programar, para fazer. Então, assim, mesmo que um dia haja máquinas para tudo, vai precisar de pessoas para programar essa máquina, para organizar essa máquina. Então, na minha idade, que passou por uma geração que nem tinha internet, né, sim. depois veio internet, internet de escada, o que eu tento fazer é ir me adaptando a essa mudança. Então pode ser que daqui 20 anos a gente tenha máquinas para tudo, mas o ser humano é que precisa da máquina, o ser humano que vai adaptar essa máquina, o ser humano que vai deixar essa máquina inteligente. Uhum. Então, se não houver amor, respeito e empenho pelo capital humano, É. não tem. Bom, no seu ponto de vista, como realmente a pessoa que está lá organizando essas feiras, o que que você enxerga que essas feiras trazem de benefício para os setores, cada uma para o seu setor, seja da construção Sim. para a construção civil, seja a FEIND para o setor industrial, enfim, É. como essas feiras ajudam esses setores a se desenvolverem? O que mais, assim, acredito que ajude, é a falta de tempo que as pessoas têm hoje em dia para se dedicar, né. Então, por exemplo, a feira da indústria, quem vai visitar tem a possibilidade de conhecer 150 empresas, né. A FENUI, quem vai lá, tem a possibilidade de comer, no mínimo, 4 tipos de refeição que são das etnias.
Os chefes do bem, você vai até lá, você tem 23 operações gastronômicas num preço razoável, Uhum, né. E aquela coisa, quem é casado, às vezes, sai para jantar, o pai quer uma massa, a mãe quer um coisa, o filho quer um hambúrguer. Então, nesses eventos, você tem condição de atender um monte de interesses ao mesmo tempo. Então, a pessoa uhum, consegue demonstrar o que ela faz, como ela faz, de que forma ela faz, num ambiente único, né. entendo. Até posso dizer que o slogan da FENUI esse ano é "Uma volta ao mundo sem sair de Indaiatuba", Sim, explica mais né. pra gente sobre a FENUI, assim, qual que é a natureza do evento, porque a gente falou um pouco da FEIND, Aham. tá? E explica um pouquinho É, sobre a FENUI. a FENUI, ela é feita há 22 anos em Indaiatuba, por uma entidade que é a Associação das Etnias de Indaiatuba. Esse ano, a FENUI está composta pela colônia alemã, colônia suíça, pela CONI e pela SEMB, que é a comunidade japonesa, né. Uhum, E fora eles, terão mais opções gastronômicas. Então, o que é a FENUI? É a Festa das Nações de Indaiatuba, que uhum. ficou alguns anos sem ter, pós-pandemia, essa é a volta. E Tá todo retornando agora, isso, né? certo? Desde a pandemia não houve mais, então quem mora em Indaiatuba nos últimos 5 anos não conhece a FENUI, já fica o convite, né? E a FENUI é o encontro da cultura, da gastronomia, da música, de toda essa parte tão rica que Indaiatuba tem. E todos os anos a FENUI teve uma etnia homenageada. Esse ano, a homenageada é Indaiatuba, tá? Ah, Pela acolhida que Indaiatuba teve a essas pessoas imigrantes, digamos assim, né? sim, em Indaiatuba tem um histórico, né, de De acolhedor, né? japoneses, tem inclusive Isso. as associações, né, o pessoal lá da De Helvétia, né, Helvécia, isso, tem a colônia Friburgo, né, que é a colônia alemã. A CONE é a comunidade que representa as afrodescendentes, né. sim. A SEMB é a comunidade japonesa. A Helvécia, que é a comunidade suíça, né, esqueci de alguém? Acho que não. São 4, né. E elas se unem desde 1988, quando foi 98, quando foi a primeira FENUI, e é muito linda. E esse ano, pela primeira vez, vai ter um cortejo com todas as etnias juntas. Que legal, uma abertura solene Isso, da feira? isso. Então, quem não conhece, e quiser participar, esse cortejo será no sábado, dia 4 de julho, às 18 horas, na Viber. Muito legal. E, bom, mudando um pouquinho de assunto, é, qual que é o principal, como se prepara um evento dessa magnitude? Porque você lida aí com inúmeras empresas, inúmeras áreas diferentes. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui da gravação, você comentou que os estágios iniciais são os que dão mais trabalho, Sim, né? Como é que se organiza um evento dessa magnitude? eu ficaria aqui, eu acho que uns 5 podcasts falando, né, mas assim, em tese a gente é um planejamento, né, então a gente faz, eu chamo de boneco do evento. Aí fazemos todos os orçamentos, todo o levantamento de custo, o que que se espera para essa feira. Daí o que é feito? É rateado todo esse custo entre todos os participantes que a gente espera que ali esteja, né? E daí tem espaço chão, espaço stand, quantifica isso, comercializa isso. Então, quando o público final, que é o público visitante, vê nós divulgando um evento, toda essa parte de montagem, planejamento, estruturação já está tudo certo, entendeu? Uhum. Né? Por exemplo, a FEIND terminou ano passado em maio, nós começamos a falar dela em julho, Imediatamente, né? Não imediatamente. tem tempo entre Hum, uma e outra, já Não. tem que começar. É, então E, assim, a e- FEIND é toda semana do Dia da Indústria, então o Dia da Indústria é 25 de maio, né, então a Feira das Indústrias, que é a FEIND, sempre é terça, quarta e quinta na Semana da Indústria. uhum, A FENUI, ela é no primeiro final de semana de julho,
os Chefes do Bem é na segunda quinzena de agosto, então acaba a FAICI, já é os chefes, porque é a Semana Nacional do Deficiente Intelectual. Então, cada evento a gente pensa não só para, quero fazer um evento e vou pôr ele ali. Ele tem um gancho, ele tem uma história, ele tem um porquê, ele tem um para quê, ele tem o público esperado, entendeu? E todos esses eventos são anuais? A maioria deles, pelo menos? Hoje, os 5 maiores que eu trabalho são anuais. E isso aí muda um pouco na organização, essa questão deles serem anuais? Ou às vezes um evento esporádico é mais fácil de organizar? Não muda Não muito. muda. Às vezes eu brinco que Tá o lá. esporádico, às vezes, é até mais difícil de elaborar do que um para sempre. Por quê? Um que é anual, isso aqui esse ano foi muito legal, vamos repetir. Isso não foi tão bom. Você vai mudando, você vai criando, você vai melhorando, né? A Uhum. FEIND é um grande caso de sucesso, né? Quando começou, acho que tinha 70, 80 expositores. Hoje não tem mais que 165, que é o limite desse ano, por espaço físico, Já está limitado pelo espaço pelo físico, espaço né? físico, Porque né? teria mais participantes. Teria mais participantes, né? Então, assim, mas por quê? Vem num crescente, você vai melhorando, você vai adaptando, tudo que deu certo melhora, Uhum. né? Então, isso vai sendo uma condução boa, digamos Uhum. assim, né. E um esporádico, você está sujeito a clima, tempo e outras intempéries, né. Certo. Eu brinco que trabalhar com eventos é trabalhar com imprevisto. Né? É, É mais o imprevisto do que o planejado. é mais imprevisto que o planejado. E, bom, erros acontecem, né? Quais são os erros mais comuns que você, há tantos anos aí no mercado, enxerga? Eu acredito que não só do evento, mas de todas as operações que eu conheço, é comunicação. Hum. Tá? Assim, às vezes você pode passar uma coisa e a interpretação que se dá é outra, né? Tem case assim de divulgação muito interessante que o evento nem é tão tanto. Não é tudo isso? Isso, e tem evento que é super bacana, mas a comunicação não foi tão boa, então, né? E comunicação ali com geral, né? Porque em eventos grandes assim, e vou falar de novo da FEIND, são 2 realizadores, que é a prefeitura e o CIESF, aí tem 165 expositores, tem no mínimo 40 fornecedores, né. Então nós já estamos falando de mais de 200 empresas no mesmo evento. E você passar a mesma comunicação para 200 pessoas diferentes, e Hum. essas pessoas pegam a informação e passa para o time dele. Então, se não é uma comunicação muito efetiva, alguma coisa dá errado. Então você está falando mesmo de comunicação interna, né? Não é nem questão de divulgação Não, do evento. interna e externa. Interna e externa, tanto a divulgação ao público, quanto a comunicação interna mesmo, Uhum. entendeu? É um Então, desafio. é um desafio. Eu acho que a comunicação é o maior desafio hoje. É. A questão de. Você até comentou agora há pouco a questão de hoje em dia as pessoas. A feira ser uma facilidade para as pessoas. Sim, Né? Tá tudo lá, todas as empresas ali disponíveis, a isso, pessoa vai em um só lugar e consegue resolver ali vários problemas, ou pelo menos prospectar sim. várias empresas. Você enxerga alguma tendência especial nesse mercado de eventos? Eu acredito que ele tende só a crescer, porque a gente hoje em dia tem uma vida tão corrida, né? Então, mesmo as empresas que trabalham com prospecção de cliente e tal, ela pode por dia prospectar uma pessoa empenhada, um cliente por dia, porque tem que ligar, tem que marcar, tem que visitar. E a Isso a gente ainda está falando de Indatuba de ou cidades do Indaiatuba interior, né, é, mas imagina isso e São amplificado numa Paulo. capital, né? É. Então, assim, a feira, você consegue em um único dia, em um único lugar, falar com muitas pessoas, ter esse network muito grande. Então, eu acho que quanto mais tempo e mais corrido e mais desafiador é a vida, mais valorizado vai ser esses eventos focados, nichados, entendeu? Porque a pessoa já aconteceu em feiras que a gente trabalha, de aqui em Indaiatuba, que é uma cidade relativamente pequena ainda, né, de ter empresários no mesmo bairro, no mesmo distrito, que um comprava o trabalho do outro,
através de uma empresa no Paraná. E eles se conheceram no evento. Ou seja, eliminaram um Eliminaram intermediário o ali. intermediário, eliminaram o frete, eliminaram, assim, e ali, aqui junto. E eles só se conheceram porque estavam na feira. Uhum. Né, então assim, eu brinco que eu passava, eles faziam um coração assim para mim por quê? A economia dos 2 foi grande, porque quem vende tinha um cliente do lado dele, quem comprava, segundo ele na época, ele conseguiu baratear o preço final dele em 30%, né, então Não é isso pouca coisa, né? Ou então seja, acaba trazendo, isso, além de gerar negócios, é. acaba trazendo economia para eles também. E assim, é inquestionável o quanto a Indaiatuba cresce, o quanto que nós evoluímos, né? Eu moro aqui há quase 50 anos, então assim, né? E trabalho com esses nichos, mas sempre que começo um evento, por exemplo, gastronômico, eu fico impressionada com a quantidade de lugares novos, né? A Feira da Indústria é outra coisa. Às vezes alguém fala para mim de empresas que mesmo trabalhando na área, trabalhando há vários anos, eu não conheço. O ano passado, uma pessoa se apresentou a mim na feira do ano passado, esse ano ele é expositor. Ele tem um trabalho que eu acho que 2 ou 3 pessoas no país fabrica, e a fábrica é daqui, Hum, né. Então assim, isso é muito, muito legal, muito interessante conhecer. sim. Hum, Bom, Adriana, deixa eu fazer aqui algumas perguntas rápidas aqui tá, para você responder assim de de bate-pronto. bate-pronto. Vamos lá. É, um aprendizado marcante seu como empreendedora. O que que você pode citar? Um aprendizado. Assim, o mais marcante. É respeitar o sonho das pessoas. É, isso é importante mesmo. E um desafio que você viveu e virou uma oportunidade. A pandemia. A A pandemia. pandemia, para quem trabalha com eventos, foi muito difícil, né? E virou uma oportunidade que eu já tinha, já participava, mas o meu coração foi muito intenso, porque eu passei durante um pouquinho final da pandemia e pós-pandemia a estar muito do meu tempo na Somos do Bem. E vou ter esse carinho imenso por eles. Então foi uma relação fortificada por conta da pandemia, então. Fortificada por conta da pandemia. E normalmente o pessoal fala de pandemia até arrepia, né? Mas é bom saber que foi uma oportunidade para algumas pessoas também, Sim, e a pandemia nos ensinou o quão breve pode ser a vida, né? Quanto né? que a gente tem que respeitar isso, Valorizar, né, os valorizar. momentos. E uma dica essencial para quem está pensando em organizar um evento, Tem que ser uma pessoa organizada e tem que gostar de pessoas. né? Não dá É, para fazer evento sem gostar de pessoas. não dá para fazer eventos sem gostar de pessoas, né? E sem ser organizado também, não dá. É as duas qualidades que tem que ser 100% em quem faz evento, quem deseja trabalhar com evento, tem que ter. Perfeito. Bom, Adriana, estamos encerrando aqui. Você quer deixar mais alguma mensagem aí para quem está nos assistindo? Alguma dica em especial? Você já deixou bastante dicas aqui, né? Não, eu quero agradecer, e agradecer também à Prefeitura Municipal, o Ciesp, as etnias, a Somos do Bem, a Secretaria de Esporte, que vem Feira do Esporte esse ano, tá? Vem Feira do Vem Esporte. Feira do Esporte. Então, a todos os meus clientes que acreditam no meu trabalho, a você que visita, é, vocês não têm noção de como é bom para quem organiza o evento, ver o evento funcionando, cheio de gente, tudo correndo. É uma das melhores sensações que um organizador pode ter. Então, venha visitar. Todos os eventos da Viber, pelo menos os 5 que trabalho, são gratuitos, né? Então, tem muita coisa boa por ano, no ano aí Acontecendo. acontecendo. E se tiver interesse, saber quais eventos que eu trabalho, quais são os próximos, quiser mais informação sobre a FEIND, sobre a FENUI, sobre os chefes do bem, é só entrar na página da Polo Eventos. Que é? Polo Eventos. Poloeventos.com. Poloeventos.com.br. Ou tem BR, não? .com.br. Tá ok, então.
Muito obrigado, Adriana, pelo seu tempo, por ter dedicado aí esse pedaço da sua agenda tão corrida, né? Imagine, é um prazer. E obrigado por compartilhar aí toda essa sua experiência nessa área de eventos e também na sua competência como empreendedora que vem ajudando aí a cidade a se desenvolver através dos eventos que a Polo Eventos organiza. Tá bom? Muito obrigado. E a todos que também estão nos assistindo, obrigado e curtam aí nossa página, nos sigam.